porque ele não tem ambiente para entregar, sabe? É aquela coisa de você pegar um maratonista e tampar a boca dele e falar, agora corre. Ele tem tudo. Ou você pega como é que é o nome desse, dos, oh meu Deus, o Bolt da vida, como é que é? Usain Bolt, eu não sei como é que é o nome dele, que é Isso. isso. Você pega esse cara que faz 100 metros, 50 metros, 100 metros rasos, né, numa velocidade espantosa, tampa a boca e tampa o nariz dele e fala, agora corre. Pode ser o melhor atleta do mundo. Você tampou a boca, tampou o nariz, fica difícil, né? Você está sufocando ele. E como é que você quer que ele entregue aquilo que ele tem potencial para entregar? O SUS é sufocado de várias formas. Ele é desfinanciado, ele é subfinanciado, ele recebe ataque de políticos, ele recebe ataque de empresários, porque ele é uma gigantesca plataforma eleitoral, ele é uma gigantesca plataforma de negócios. Quem não quer fazer negócios milionários? Quem não quer faturar votos? Tá claro o que eu estou falando? O SUS é muito. Por que que você acha que o Bolsonaro mandou o Mandetta para o espaço? Porque aquilo ali era uma plataforma, e o Mandetta já tinha sinalizado que queria ser candidato a presidente, ejetado na hora. Por que que o Serra, que é um economista, no governo do Fernando Henrique, foi ministro da Saúde? Porque ele queria ser candidato à presidência da República. E aí foi o Alckmin. Tá claro o que eu não lembro se o Serra foi candidato também. Não lembro, a presidência da República. Eu acho que foi só o Alckmin. Alguém sabe, alguém lembra disso? Possa me corrigir? Mas por que que o Serra, um puta do intelectual, de um economista, hoje um senador super articulado, o cara todo envolvido com o sistema financeiro internacional, que poderia ser ministro da economia, foi ser ministro da saúde. E foi um bom ministro, de passagem. Por que será? Porque esses caras é uma puta de uma plataforma eleitoral, de negócios, de tudo. Então, assim, a área da saúde é gigantesca, Júlia. É gigantesca. É como se fosse assim. Lembra aquilo que eu falei? Quando o INAMPS foi para o Ministério da Saúde, o Serra, legal, Tito. Serra foi candidato contra o Lula e contra a Dilma, perdeu, né? As duas vezes. Pois é, mas um candidato forte, um cara que é ouvido. Mas por que que ele que podia ter escolhido qualquer área, escolheu a área da saúde? Porque é a plataforma, é muito forte, né? Obrigado, viu, Tito? O que eu estou tentando falar aqui, Júlia, seja bem-vinda a uma área que é um universo. E da mesma forma que eu falei assim, lembra que a pulguinha, que era o Ministério da Saúde, teve que ser montado pelo elefante, que era tudo aquilo que veio, o espólio do INAMPS, né? É, é, é mais ou menos o que é o SUS para a democracia brasileira. O SUS é uma estrutura muito sofisticada para uma democracia tão débil. E aí você tem secretários que são medíocres em relação ao corpo, à força de trabalho do Sistema Único Local. Você tem ministros que são medíocres em relação à força de trabalho disponível dentro do Ministério. Entendeu? Então, assim, o SUS hoje já é muito mais do que o comum da administração pública brasileira, tacanha, rasa, curta. Né? Seja bem-vinda a esse universo mega complexo que tem muito para aprender, mas é isso, não adianta você ser o Usain Bolt. Se na hora que falar corre, se mete a mão na sua boca e no seu nariz, você não vai dar conta de entregar o que você é capaz de fazer. Esse é o SUS no Brasil. Tá? Então, na hora H, o SUS não acontece. Ele é muito bonito, é isso. Ele é muito bonito, ele é muito poderoso e ele entrega muito mais. O Usain Bolt, com a boca tampada, com o nariz tampado, corre muito melhor do que eu.
os 100 metros. Ele vai chegar lá muito mais na frente e melhor do que eu. Esse é o SUS em relação à debilidade que é o Estado brasileiro, a democracia brasileira e a gestão pública das coisas no Brasil. Entendeu? Isso. Ah, tá. O Wagner, o Serra era médico, tinha pretensões eleitorais como qualquer político, mas não teve uma boa política de combate à dengue quando foi ministro. Isso foi bastante explorado por seus adversários. Então, da mesma forma que a saúde é um gigantesco palanque, né, ela também é um palanque de apedrejamento também. Você joga pedra no telhado, né? Combate à dengue, ninguém conseguiu combater a dengue, nem o Serra, nem ninguém. Estou defendendo o Serra, não. Estou falando que a dengue continua um problema tão grande quanto, matando tanto quanto, né? Porque diferente da cólera, quando teve epidemia de cólera, diferente agora do Covid, né? A dengue está aí. Ela tem a ver com o nosso subdesenvolvimento, ela tem a ver com o nosso clima, ela tem a ver com a nossa má destinação de resíduos sólidos, né, que é lixo acumulado para todo lado, ela tem a ver com o adensamento populacional das periferias, que as casas são uma do lado da outra, um alto adensamento, pouco saneamento, né? A dengue é um problemaço, né? O mosquito pica num quarto, voa 5 metros, está no quarto da outra casa, e pica de novo e leva para lá o vírus, né? É isso aí, né? É isso aí. Não sei se eu respondi, Júlia, não sei se essas boas-vindas são boas mesmo, mas eu acho que se você fosse alguém entrando na física, eu falaria assim: olha, cosmologia é uma coisa infinita. Você entra na área da saúde e fala: o Sistema Único de Saúde, a saúde pública é uma coisa infinita. É um desafio cosmológico para qualquer físico. É um desafio de complexidade para qualquer profissional de saúde. É isso. Respondeu sim, professor. Isso é uma coisa muito louca, né? Na real, meu Deus. É muito extenso. É um desafio. E se você Uhum. gosta de desafios, está aí. O SUS cabe tudo, todo mundo, né? Desde a pessoa que quer ter uma vida de consultório a uma pessoa que quer ter uma vida pensada na democracia brasileira. O SUS cabe tudo dentro dele, né? Desde o mega técnico ao técnico de radiologia. Cabe tudo, tudo. Vamos para a próxima ou já deu? O que vocês querem? Ou vamos para a próxima já dando, ou seja, só fica quem quiser. O que vocês decidem? Estou à disposição. Professor, eu não vou poder ficar para a próxima. Ah, tá. Que seria você? Wellington. Seria você a fazer pergunta, Wellington? Não. Eu Ah, só tá. tô acompanhando ela mesmo. Beleza. Mas tudo bem. A partir de agora, quem saiu, saiu. Né? Não tem erro, não. A gente entende, fica gravado, quem tiver interesse de pegar alguma coisa, se achar interessante, né? Mas a partir de agora não cai em relatório nem nada, não é mais aula, né? Da turminha que a Gabriele já fez 2 perguntas, a Júlia também. Eu queria perguntar para o Gustavo e para o Eduardo se eles querem fazer mais as suas 2 perguntas. Tudo bem se fica por aqui? O que vocês acham? Professor, a minha segunda pergunta meio que foi respondida já pelo senhor anteriormente. Beleza, como é que é a atuação, como é que ele é organizado, como é que ele é gerido, né? É essa a pergunta? Não, é a questão 4. Peraí. Questão 4? A penúltima pergunta, a 7. Ah, é 7. Não, então, peraí. O sistema tributário brasileiro possui um alto grau de complexidade. De diferentes tipos de cargas monetárias são retiradas dos cidadãos diariamente para mais diversos fins. Sim, de forma direta e indireta. Sendo o SUS um deles.
Como assim? O que o SUS é um deles? O financiamento do SUS é complexo? É isso que você está tentando falar aqui? Como o sistema tributário também é complexo, a destinação daquilo que é tributado para financiar o Estado também é complexo. Partindo desse preceito, você vai saber como os tributos cobrados pelo governo chegam ao SUS. Tá. E se há uma divisão dentro do sistema para alocar e empregar o dinheiro que vem das pessoas. Olha só. A tributação é direta e indireta, né? E a gente já passou lá pela Constituição, mostrando de todas as fontes, se quiser explorar lá. Então, o orçamento público e as contribuições para fazer o orçamento da saúde, da seguridade, dentro da seguridade, o orçamento da saúde, fundo da saúde, é assim, orçamento público, orçamento da seguridade, orçamento da saúde, né? Isso em vários níveis. O recurso chega de diversas formas, de diversas fontes. O legislador foi inteligente o bastante para não deixar numa fonte só, né? Teve uma época que teve a CPMF, que vinha também de movimentações bancárias, e aí as elites brasileiras cortaram isso. Por quê? Porque era dinheiro demais sendo... A CPMF e as elites brasileiras não querem, já foi dinheiro para o sistema de saúde, não é porque é mais imposto. Não, é porque na hora que você tributa, ainda que seja por uma fração muito pequena, 0,05% do volume, ainda que seja um tributo muito pequenininho sobre movimentação financeira, o valor do tributo que você está pagando denuncia quanto de movimentação financeira você está fazendo. E fica fácil você comprovar o volume da sua movimentação financeira com o seu patrimônio, com a sua renda e achar corrupto. Então, a questão de achar sonegador de imposto. Porque, peraí, você paga imposto tanto e a sua movimentação financeira é tanto? Por que você está pagando tão pouco imposto? Seu salário é tanto, a sua movimentação financeira é tanto, por que você está com tanto dinheiro em conta assim, já que você tem um salário tão mais baixo? Então, assim, tem muita discussão nessa coisa do financiamento, né? Das bases, financiamento, e como é que eles chegam, a gente já leu lá, como é que ele passa de fundo público para fundo público, né? Do orçamento federal para o orçamento da Seguridade, do orçamento da Seguridade para o orçamento da saúde e do orçamento federal, estadual e municipal, todas as transferências que existem entre orçamentos, né? Eu vou te fazer uma sugestão, Eduardo. Se você quiser e se interessar por esse assunto, nós oferecemos uma disciplina chamada Economia da Saúde, né? E isso é um dos temas, o financiamento do sistema. Se você quiser também, a gente pode disponibilizar a aula. Está disponível. Disciplina está disponível como ECO, né? Eu posso dar link sobre isso e eu não sei se é do seu interesse expandir por aí, mas está feito aí o convite. Valeu, professor. Eu estou Beleza? interessado mesmo. Fico aí à disposição. Se você quiser, me manda uma mensagenzinha no WhatsApp e eu te passo links, tá bom? Gustavo, e aí? Você quer fazer sua pergunta, alguma consideração? Ficamos por aqui. Opa, foi no chat? Espera aí que eu estou com o chat fechado. E aí, Gustavo? Tá. Meu micro não quer ligar. Bom, o Gustavo perguntou: a Constituição criou o SUS, mas sua implementação se fez em um contexto político também bem distinto do imaginado pelo movimento sanitário. Com certeza. O movimento sanitário propôs uma coisa muito avançada, conseguiu,
levar isso dentro da Constituição, mas cenário internacional, neoliberal, né? O cenário nacional, né? Com essas elites políticas e econômicas aí, são todas contra o SUS. A cabeça desses caras não estão para desenvolver uma sociedade democrática, de direito, com um sistema sofisticado, forte, não. A luta em defesa do SUS, para usar uma expressão difundida pelo recente Pacto de Gestão, e de seus princípios diretrizes, tomou novos rumos, incluiu novos atores, que é o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais, CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, assim como atores como os conselhos e conferências, Conselho Nacional de Saúde, conselhos estaduais, municipais, as conferências que eu já falei. O SUS que foi se desenhando no concreto da vida dos brasileiros nem sempre corresponde ao ideário, claro, né? Porque aqui a gente rema contra a maré, né? A gente afirma um projeto civilizatório europeu num país colonial latino-americano, né? Embora seja inequívoco os avanços produzidos, claro que a gente remou, mas a gente não chegou lá, né? Ao longo desse processo de luta, nem sempre os diversos princípios diretrizes foram tratados com igual importância, certamente. Ao contrário, em cada conjuntura, certa hierarquia de importância se constitui entre eles, quer como reflexo da heterogeneidade dentro do movimento sanitário, sim, o movimento sanitário não é uma coisa homogênea, no que diz respeito à importância dada a este ou aquele princípio, quer em decorrência de opções estratégicas diante de determinados obstáculos políticos. Gostaria de considerar, inclusive, que dentro do movimento sanitário aconteceu a emergência do que a gente chama de gerencialismo, né? Um conjunto de pessoas que acha que eu acho que eu já falei sobre isso, não sei se foi aqui ou foi em outra disciplina, mas que acha que pode fazer a gestão pública a partir de conceitos de gestão de organizações privadas, né? Uma coisa meio forçação de barra que despolitiza, tecnifica, burocratiza e cria essas coisas de concorrência, de estímulos, competição, gestão privada, gestão por iniciativa privada, um monte de lixo em cima aí. Isso são ideias que correram por dentro também do movimento sanitário. Apesar da heterogeneidade do movimento sanitário, a questão da transformação das práticas de saúde tem se tornado mais importante para a sustentabilidade e legitimidade do SUS, partindo do exame dos princípios de universalidade e equidade, examinados ao lado do princípio da integralidade, do manifesto ou não, deve ser incluído nas políticas que voltem para a construção de práticas mais humanas no SUS ou devem ser medidas mais sustentáveis? Ô, Gustavo, a questão aqui, cara, sempre é uma resultante política. Existe uma frase de um teórico chamado Nico Poulantzas, que ele fala que política pública é condensação material de forças. O SUS pinga aonde, na quantidade e o que as forças políticas forem capazes de condensar. O Estado democrático é um Estado de disputa, de força, de projetos que a sociedade expressa, né? E é claro que se a gente quer fazer do SUS um espaço mais densamente democrático do que foi proposto na Constituição de 88, através de conselhos, conferências, né? Se a gente quiser fazer dele algo mais pós-capitalista, menos permeável a interesses privados, se a gente quiser dar ao SUS um avanço enquanto projeto civilizatório para além do que já está inscrito nele, né? É claro que existe aí todo um esforço de criar sentido político, né? Tem gente para isso? Tem. Tem gente pensando assim? Tem.
essa disciplina é toda orientada para isso. Como pensar um Estado mais democrático, como pensar na oferta de práticas dentro de um ambiente de gestão de política pública que não seja tão burocratizado, que não seja tão suscetível ao gerencialismo, que seja mais territorial, que seja mais autônomo, que seja mais de parceria do Estado com redes sociais locais. Isso tudo a gente vai ver mais para frente aí, né? Mas tudo isso é projeto e não estava previsto na Constituição. Tudo isso é muito além do que estava previsto. É um avanço em tempos de retrocesso. Olha que coisa interessante, né? Se hoje a Constituição tivesse sendo implementada, eu já estava dando graças a Deus. A Constituição de 88. Ela vem sendo jogada para trás, ela vem sendo cortada, ela vem sendo desconstruída. E a gente queria ver ela ir além, e não ficar aquém, não ser podada, sufocada, e sim que as flores florescessem, né? Para além daquilo que foi prometido em 88. Nós estamos em 2021, muita água já rolou debaixo dessa ponte, a gente poderia ter ultrapassado em muito a Inglaterra, porque a gente é um país muito menos rígido do que a Inglaterra, muito menos fossilizado que a Inglaterra. Mas, infelizmente, a gente não chegou sequer no que a Inglaterra é capaz de entregar, porque o nosso concerto político aqui, o nosso arranjo, a forma com que a banda toca aqui, a orquestração das forças políticas aqui no Brasil, é para desafinar, né? Não é para fazer uma sinfonia mais bela do que aquela que já foi tocada na Constituinte, né? Infelizmente, né? Então, assim, o SUS é parte do Brasil, ele ajuda o país a avançar, mas ele não vai sair correndo na frente. Ele não é mais do que o Brasil. Ele não está além do Brasil. Ele só vai conseguir ser o que o país como um todo quiser ser. E nós estamos numa época de surpresa. Quanta gente nesse país que quer ser medieval? Quanta gente nesse país que se colocam questões que têm 300, 400, 500 anos que já foram respondidas? Parece que a gente está no início da colonização para algumas questões. E nós aqui discutindo o SUS do século XXI. Tem gente que pensa o Brasil lá do século XVI. Eu acho muito complicado, assim. Esse Brasil profundo está me surpreendendo muito. Eu não sabia que existia tanta lama, tanta escuridão nesse Brasil profundo, um atoleiro secular, medieval. Não sabia que esse atoleiro estava aí para segurar tanta gente. Eu caí do cavalo, né? Impressionante o quanto de força atrasada existe nesse país. E se a gente quiser fazer as coisas andarem, não vai ser de forma técnica só. É uma construção social muito mais ampla, né? Política pública é condensação material de forças. Se as forças do bem, no sentido civilizatório, no sentido do avanço do projeto do país, né? Se as forças que querem levar o Brasil a ser melhor do que a Inglaterra, ser melhor do Canadá, ser melhor do que a França, né? Ter um projeto de desenvolvimento para além do que esses países, melhor do que a Noruega, melhor do que a Finlândia. Será que a gente não pode pensar em um dia ser melhor do que a Noruega? Será que a gente não pode pensar em um dia ser melhor do que a Islândia? Né? Será que a gente não pode pensar, né, que um dia a gente vai ter algo muito melhor do que tudo? Pelo que parece, a gente ainda está presa a questões que o Cabral podia estar discutindo se, se a Terra é plana. Ainda tem essas forças ainda no Brasil. É isso. O SUS não vai ser mais do que a gente consegue ser como um todo, como país. Mas, com certeza, o SUS é uma força para fazer esse país avançar.
E ele carrega o peso do país que ele tem nas costas. É um saco de osso atrás. Coisas mortas que não servem para nada, a não ser para atrasar o processo. Mas é isso. Mas que o SUS é forte, o SUS está aí, o SUS tem carregado esse baú de ossos, né? Esse SUS, ainda assim, consegue ser um sucesso. Um sucesso. Imagina se não existisse o SUS durante a pandemia. O que ia ser desse país, né? É isso, gente. Gustavo, eu não sei se eu respondi ou não. Gente, eu não sei se a coisa está dada, se a gente pode ficar por aqui e encerrar a aula, encerrar a gravação. Se alguém quer considerar alguma coisa antes da gente fazer isso. Bom, Gustavo, então recupera isso na gravação. Gente, ficamos por aqui então. Um abração para todo mundo. A próxima aula não tem aula, né? É vídeo só, relatório e vídeo, não tem aula presencial, tá? E deixa eu ver. Então tá, tudo certo. Tchau, tchau para vocês. Tenham uma ótima quinzena, né? Uma ótima semana. Uma ótima quinzena. E é isso. Aproveite aí. Um abração para todo mundo. Fica com Deus, todo mundo. Tchau, professor. Fica com Deus também. Muito obrigada. Assim, foi uma aula muito esclarecedora. Obrigado, querida, mas a gente está raspando nas coisas. Tem muita coisa para cavar aí. Verdade. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, professor. gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para Boa todo tarde, mundo. boa noite. Boa noite, boa noite.